A entrega de dados dentro de uma rede, seguindo o modelo ISO-OSI, que é mais completo, quando existe conexão ao mesmo meio físico e que corresponderia a uma conexão ponto a ponto de dois dispositivos. Um exemplo aqui é dois computadores ligados um no outro. Ou pode ser dois microcontroladores diretamente um conectado com o outro. Não existe nenhum centralizador. Então aqui é uma conexão ponto a ponto de fato. O dispositivo que transmite, o emissor, ele vai lá na camada de aplicação fornecer uma quantidade de dados e os dados dele vão trafegar meio descendente aqui, passando por todas aquelas outras camadas que correspondem até aqui, a camada de rede, a etapas de software, geralmente. Vão se agregar aqueles cabeçalhos, aqueles rodapés, mas a nível de software. A camada de rede para a camada de enlace, então, a camada de enlace vai transformar numa representação física, já numa codificação de dados, de uma gerência de acesso ao meio de comunicação, e o físico vai transformar em variáveis físicas, gerando tensões e correntes no meio físico, ou na fibra óptica, gerando um pulso luminoso ou algo do tipo. Até aqui. Então, ao longo de toda essa pilha aqui no sentido descendente, o que se faz é aquilo que a gente falou de encapsulamento de dados, descendo. Encapsulamento de dados. Quando se chegar aqui no meio físico, então vai ser transportada uma quantidade grande de dados, que todas as informações de cabeçalhos, rodapés e tudo mais que possa ser necessário para o transporte. Mas, ao chegar no destinatário, é o meio físico de um dispositivo transmissor ligado diretamente ao outro. Seria um cabo de rede entre dois computadores, um exemplo mais simples aqui. E na camada física de enlace vão ser feitas funções como sincronização de dados, comparação 01, 01, decodificação de dados. E quando esse pacote for recebido na camada de enlace, então, e for aceito por aquele dispositivo, que é um endereçamento físico ao mesmo, exatamente o mesmo pacote que foi enviado da camada de rede para baixo vai ser devolvido da camada de enlace para a camada de rede no receptor. Que é, se ele for encapsulado com mais cabeçalhos, rodapés, o que seja, ele vai ser removido, de forma que tudo que saiu de uma camada de rede vai entrar na camada de rede do outro lado, no outro dispositivo. Tendo um endereçamento lógico correspondente ao destinatário, nesse que está recebendo aqui, também vai ser aceito na camada de rede e vai ser enviado para a camada de transporte, de forma ascendente aqui. E tudo que chegar na camada de transporte do receptor vai corresponder exatamente àquilo que a camada de transporte do emissor pediu para ser transmitido do lado do emissor. Vão ser removidos aqueles cabeçalhos correspondentes ao protocolo IP ou aquele outro protocolo que seja a camada de rede. Da mesma forma, a gente vai seguir numa direção ascendente aqui, com todas as correspondências. Tudo aquilo que foi enviado na camada de sessão vai ser exatamente o que vai ser recebido na camada de sessão no receptor. A apresentação que foi enviado, foi recebido. A aplicação que foi enviado é exatamente o que vai ser recebido na camada de aplicação aqui em cima, pois todos aqueles cabeçalhos, rodapés e tudo mais que foi adicionado para fins de controle da comunicação, ele vai sendo removido ao longo desse caminho ascendente. Dessa forma que exatamente o mesmo dado que foi transferido aqui de cima é exatamente o mesmo dado que foi recebido aqui em cima também, sem nenhuma diferença. Então, o encapsulamento e o desencapsulamento, ele é implícito dessa estrutura. O melhor ainda, atenção aqui embaixo. Não tem nada no meio do caminho. Tudo que saiu de um meio físico, vamos dizer, tudo que foi posto numa ponta de um cabo de rede, vai chegar na outra ponta do cabo de rede, talvez um pouquinho atenuado, com uma mínima interferência. Mas tendo comunicação confiável aí, é um meio físico só. Não tem o que a gente vai ver em telecomunicações, como regeneração de dados, aqui não tem nada aqui no meio do caminho. O que pode ser mais simples que isso? Não vejo como algo mais simples. Ele é tão abstrato, tão simples que não teria um motivo. Começa a ficar interessante quando a gente diz que não, agora a gente tem uma comunicação que não é mais diretamente ponto a ponto, mas ela já está numa situação em que ela já é multiponto, ou então ela pode ser ponto a ponto, mas com retransmissores intermediários,
seja para regeneração da informação, porque a distância é muito longa, pode ser um hub, por exemplo, no meio de uma rede. Eu posso ter um pedaço do enlace que não seja mais o mesmo tipo de meio físico. Uma situação aqui que pode ser bem típica. Uma comunicação por longa distância, o transmissor pode estar ligado por um cabo de rede com par metálico e tem que comunicar com outro receptor que está a 300 km daqui, diretamente. Não estou falando de uma rede de internet aqui, estou falando de uma rede ponto a ponto. Em que no meio do caminho alguém vai transformar isso aqui num cabo de fibra óptica e lá do lado do receptor tem outro dispositivo que é um transdutor só que vai transformar de volta em cabo metálico para chegar no receptor que tem uma interface Ethernet aqui para cabo metálico e aqui o transmissor também é na internet cabo metálico, mas no meio tinha um lance de fibra óptica. É uma rede ponto a ponto ainda. Pode também representar uma rede, como eu disse, com uma topologia em estrela, em que aqui no meio tem dois hubs. E simplesmente vão repetir a informação, vou regenerar os dados. Vejam aqui uma barreira que nunca é cruzada, aqui no meio. E um dado enviado do transmissor que está à esquerda, ele vai descer na pilha de comunicação, sendo encapsulado, vai receber informações extras, na camada de transporte tem um cabeçalho TCP ou UDP, na camada de rede vai ter mais um dado, tipo IP versão 4 adicionado lá. Então, o que sair da camada de rede aqui vai chegar na camada de rede no receptor. Qualquer coisa que ocorra aqui embaixo, por motivo de troca do meio físico, vai ficar somente correspondente ao que está aqui embaixo. Quer dizer, o que sair da camada de rede do transmissor, ele não quer nem saber se foi enviado por Wi-Fi, se foi enviado por cabo de rede, fibra óptica, por carta, sinal de fumaça, ou telégrafo aqui no meio do caminho aqui embaixo. Não importa o meio físico, não importa as regras que foram utilizadas para trafegar no meio físico, que é o que corresponde à camada de enlace e a camada física. O que importa é que no receptor, exatamente na entrada da função que processa o protocolo de rede, na camada de rede, vai chegar o mesmo dado exatamente que foi transmitido. Esses dispositivos intermediários aqui, eles ainda seguem correspondendo a uma mesma rede, como se fosse uma rede local. Como nenhum dispositivo intermediário ele tem capacidade de processar o protocolo de rede, ou não houve necessidade de passar por nenhum dispositivo intermediário que fosse interpretar ou rotear entre diferentes redes, esses dispositivos aqui, eles simplesmente estão no meio do caminho, seja para regenerar os dados ou para trocar o tipo de meio físico, eles não têm função de escolha de rota, coisa do tipo. Então aqui no meio do caminho ninguém tocou no datagrama IP, que seria o que saiu da camada de rede e chegou embaixo, mas todos os frames podem ser alterados aqui no meio do caminho por motivo de troca de endereço físico do destinatário, mapeamento do endereço físico, ou seja, ou diferentes protocolos de enlace de comunicação aqui no meio. Se aqui era Wi-Fi no primeiro lance, podemos achar que o meio físico fosse Wi-Fi. Chegou num transdutor ali e transformou num cabo metálico, de repente, aqui no meio. Internet, pode ser que tenha sido aqui no meio. Internet. E lá, no outra ponta, ainda pode ter sido que até o dispositivo final era fibra óptica. Então, só trocou o meio físico aqui no meio. Ninguém escolheu rota de rede, que corresponde à camada rede aqui em cima. Então, não houve alteração entre o que foi transmitido no lado de rede e recebido aqui. Apesar de que a camada de enlace pode ter transmitido uma coisa completamente diferente. No início era Wi-Fi, ele era um sinal de radiofrequência, a outra transformou em Ethernet, mudou o formato do frame, mudou a temporização, mudou a representação, agora é um sinal, um cabo metálico. A outra camada de enlace alterou entre cabo metálico e fibra óptica. Ela pegou uma temporização de símbolos e bits, decodificou e codificou novamente de uma forma que aquele protocolo de fibra óptica transmite, com uma representação com intensidade luminosa, como sendo a variável de representação de dados. E no receptor, a camada de enlace decodificou exatamente tudo, mas se mantém essa questão do que saiu na camada de rede aqui no transmissor, vai ser o que vai ser entregue de volta na camada de rede do receptor.
Eu acredito que isso aqui não seja mais o exemplo mais simples, como a gente viu em cima, que é diretamente um cabo ligado no outro, mas que seja algo que já é transparente para o usuário. Esse tipo de comunicação aqui, ele pode ocorrer em redes que utilizam aí um retransmissor, tipo Wi-Fi com retransmissor, ou então uma rede que usa um hub, que é um dispositivo de rede que expande o alcance da rede, mas que nem sempre aumenta o desempenho, como a gente vai ver adiante. Mas serve para localizar isso, qual é o papel de cada uma dessas camadas. Se o dado subiu em cada um dos dispositivos intermediários e veio até a camada de enlace, ele foi regerado novamente, isso aqui pode também expandir o alcance da comunicação. Se a gente for olhar, a maior parte dos protocolos tipo a Ethernet, eles suportam até 100 metros de distância. Se eu tiver uma comunicação de 100 metros, algo que é capaz de regenerar, eu posso estender por mais 100 metros a minha comunicação, que foi regenerado do dado, e, de novo, eu posso estender por mais 100 metros. Então, isso aqui pode ter o papel de um repetidor. A gente chama de repetidor, mas na verdade também é um regenerador. 100 metros, 100 metros, 100 metros. Então, aumentou para 300 metros a distância de comunicação por meio desses dois dispositivos no meio do caminho. Mas esses dois dispositivos são razoavelmente simples e não enxergam ou não sabem tratar o que tem acima da camada de enlace. Para eles, eles não têm nem ideia do que é protocolo IP, qual é o conteúdo ou qual é o endereço daquela comunicação no nível da IP. Eles só entendem a temporização dos bits e a formação do frame, que é o que está aqui abaixo. Eles não interpretam nada além. Inclusive, se a gente fosse olhar para cá, por um exemplo qualquer desses daqui, o dispositivo que faz esse roteamento numa rede local, esse dispositivo intermediário, ele só precisa entender até isso daqui. Ele só consegue... A camada de enlace, ela só entende até o que diz frame Ethernet aqui. O que vier abaixo para ela é simplesmente um monte de bytes na memória que ela não vai saber o que está fazendo. Ela vai só passar adiante. Então é um dispositivo bem simples aqui no meio do caminho, mas ele é capaz de interpretar as variáveis físicas que têm tensões e correntes, a temporização de cada bit e transformar isso num sinal digital já, que é a camada de enlace. Agora vocês vão ver que dá para dar mais uma subidinha aqui num degrau. Agora é o que acontece em redes diferentes. Eu posso ter omitido N passos aqui no meio que poderiam ter também dispositivos que fossem só até a camada de enlace, como a gente viu no exemplo anterior. Que não fariam diferença nessa nosso exemplo aqui. Esse exemplo aqui, como é feita essa entrega do pacote, ele mostra mais do que a gente vê numa rede IP e é exatamente o que a gente tem em casa. Quem tem a gente chama de um roteador, o que na verdade é um gateway para acesso à internet aqui, em que o transmissor ele pode estar numa rede diferente do destinatário. O emissor e o destinatário são uma rede diferente. O que significa uma rede diferente? Vejam que cada um desses intermediários aqui ele já contém a camada de rede. O que significa? Agora ele já entende o que é um endereçamento IP. E para ele já importa aquele endereço 92.168. Alguma coisa, que a gente viu no exemplo aqui também. Vejam lá, no protocolo Ethernet tem um endereçamento de origem e destino. Vou puxar aqui em cima. Tem essa cara aqui, o 92.168.0.105, destino 74.125.250.5. Como esses dois endereços, o de origem, que no caso aqui deve ser o meu computador, esse com final 105, e o de destino, que é um computador com endereçamento completamente diferente, que está na internet, fora da minha rede, não tem nem ideia onde fisicamente isso aqui está. Para puxar de novo aquele exemplo, isso aqui pode estar no Japão e eu não quero nem saber. Chegue lá. Como é que ele vai chegar lá? Toda vez que esse meu pacote transmitido, que é a minha source, a minha rede aqui, foi enviado, ele vai passar por diversos meios físicos e vai chegar até um dispositivo capaz de fazer o roteamento, de escolher em qual direção esse pacote vai ter que ser enviado. Isso aqui pode ser um roteador central aqui no centro de Santa Maria. Isso pode ser um ponto de troca de tráfego que fica em Porto Alegre, em Canoas.
Isso pode ser um ponto de troca de tráfego em Miami, nos Estados Unidos. Eles vão ter esses dispositivos intermediários que entendem a camada IP, que entendem a camada de rede aqui. E aí, através desse endereço aqui de tabelas que eles conhecem, do destinatário, eles vão ser capazes de escolher uma rota diferente para enviar esse meu pacote na direção do destinatário. É muito comum, se a gente enviar um pacote daqui e precisar comunicar com o computador na África, que seja, ele talvez vai até os Estados Unidos, onde vão ter roteadores aqui, pontos de troca de tráfego entre diversas operadoras, e que vão encontrar rotas que talvez vá até a Europa, que talvez vá até a Ásia e chegue por algum destino, passando por diversos dispositivos que entendem a camada de rede, que é muito mais complexa que a camada de enlace, e que sejam capazes de sempre desviar esse pacote na direção de ir mais perto do destinatário possível. Mas vejam bem que não existe um ou dois aqui. Se a gente fez um experimento na aula passada que a gente viu um teste de ping de comunicação, não tenho certeza se a gente chegou a fazer esse teste aqui, eu só comentei com vocês. Esse é um teste que verifica a conectividade ou alcance de algum endereço. Se eu fizer esse teste aqui, em que eu estou trocando uma informação com um computador que tem esse endereço de IP de destino, e que respondeu em 30 milissegundos, 31 milissegundos, que é o computador que hospeda o site do fsm.br. Eu posso traçar a rota de quantos dispositivos ele passou no meio do caminho. Cada um desses dispositivos aqui, como eu estou usando o protocolo ICMP, que está implícito nesse comando aqui, veremos no futuro isso, ele vai conseguir mapear cada dispositivo no meio do caminho que tinha capacidade e que tentou re-rotear o pacote que eu estou transmitindo. O primeiro dispositivo aqui é exatamente o roteador que eu tenho aqui na minha rede local, no meu Wi-Fi, que é o primeiro dispositivo no qual o pacote transmitido vai ser reavaliado. Ele vai ver se o destinatário está dentro da minha rede ou o destinatário está fora da minha rede, de acordo com o formato do endereço. O segundo que aparece na lista é exatamente o mhnet.com.br, que é o meu fornecedor de acesso à rede. É o segundo dispositivo no meio do caminho aqui que foi capaz de olhar para o destinatário do pacote e direcionar ele. É para cá ou é para lá. O destinatário deve estar na direção de Canoas, a ponto de troca de tráfego que o MHNet usa. Ou Gravataí, se eu não estou enganado. E aí, cada um desses pontos que está dizendo aqui é um dispositivo no meio do caminho que reavaliou o endereço IP e conseguiu enviar adiante para uma outra rota mais que para ele parecia mais otimizada para chegar naquele destinatário. E veja que curioso aqui. Eu falei que era perto de Porto Alegre, né? Inclusive está aqui, ó. Ele identificou no DNS reverso aqui um dos pontos intermediários desse aqui que interpretaram o pacote de IP e reenviaram. portoalegre.rs.ix.br. E aí logo depois já caiu um tche.br, que eu acredito que deve ser também localizado no nosso estado ainda. E aqui embaixo, um desses outros dispositivos já pertence à rede do FSM.br, que são todos nós intermediários que têm capacidade de olhar o endereço IP, a camada de rede, e descobrir enviar ele numa rota correta. Cada um desses nós, eles não estão ligados somente como está aqui ilustrado a um ponto e a outro ponto, dois lados. Em geral, eles são nós de uma rede e eles têm vários destinos possíveis. Eles têm no mínimo 3 conexões ou até mais conexões para quais eles podem direcionar cada um dos pacotes recebidos para um outro caminho. E vejam aqui, dentro da rede do FSM, ele ainda passa por mais um nó ou um dispositivo intermediário antes de chegar no artemis.fsm.br, que é o servidor do site do FSM, de fato. Chegando no Artemis aqui, aí sim, esse pacote não vai mais ser reenviado através da camada de rede, mas vai ser passado pela camada de transporte, sessão, até lá a aplicação que gera o site do FSM e realmente vai poder responder. Quer dizer, o meu computador que estava aqui dentro, antes do 192.168.0.1 aqui, encapsula os dados, envia com tudo isso. O 192.168.0.1 é o primeiro dispositivo aqui que interpretou um endereço de rede IP. Existiram mais outros 1,
19, outros 17 dispositivos intermediários no meio do caminho que reavaliaram o endereço IP e observaram qual é a melhor rota para enviar ele. Estão todos os endereços deles listados aqui. Antes que se chegasse lá no artemis.fcm.br, que é o servidor que realmente vai fornecer o site da fcm.br quando eu requisitar ele. Que aí ele desencapsulou completamente os dados aqui. Ninguém no meio do caminho deve ter acionado a sua camada de transporte para modificar o pacote aqui no meio. Porque afinal ninguém no meio do caminho precisaria ter mexido nisso, porque a entrega do pacote só depende da camada de rede localizar em qual direção eu vou enviar cada um dos pacotes de acordo com o destinatário dele. Nós veremos que tem uma pequena exceção quanto a isso aí em aulas seguintes aí. Mas ainda não é pertinente para nós. O pertinente para nós era entender até agora o que é essa sequência de entrega e como se relaciona com essa questão de encapsulamento de dados e a utilidade de cada uma das camadas. Então, tentando revisar rapidamente isso aqui. A conexão ponto a ponto, ela não tem intermediários, então ninguém no meio do caminho vai regenerar o sinal, ou mexer nele, ou trocar o tipo de meio de comunicação. Porque não tem ninguém aqui no meio que entenda a camada de enlace e a camada física. A entrega direta. Quando houver mais de um intermediário, e esses intermediários não fazem roteamento, eles não precisam saber em que direção está o meu destinatário, eles simplesmente estão todos ligados numa rede local e que se conhecem diretamente os computadores, eles vão no máximo receber esses pacotes e regenerar eles, ou receber e trocar o meio de comunicação, Wi-Fi, cabo, internet, fibra óptica ou outro meio, ou simplesmente regenerar e gerar para a mesma natureza, um cabo internet, outro cabo e outro cabo, por exemplo. Mas eles não vão olhar para os endereços IP, o que é a camada de rede está aqui em cima, porque todo mundo está na mesma rede local. Então todos eles sabem como entregar para cada um dos dispositivos. E já quando eles estão em rede diferente, e aí é a grande sacada e o que a internet contribuiu com essa integração a nível global é que os dispositivos no meio do caminho aqui, quando eles estão em redes diferentes, ainda assim, os dispositivos intermediários que fazem roteamento, eles entendem a camada de rede, eles entendem o protocolo IP, seja versão 4 ou versão 6, e eles vão então olhar para o endereço e enviar para a rota correta de acordo com o necessário. Mas ainda assim, eles não vão mexer e vão garantir, e tudo que ocorrer no meio do caminho vai preservar para que o que foi entregue para a camada de transporte aqui seja entregue no destinatário. Não importa se esteja aqui ou esteja no Japão, mas esses dispositivos aqui embaixo, que conheciam todos o mesmo protocolo, eles garantem que o pacote no meio do caminho vai ser enviado na direção correta para chegar lá no receptor. E vejam que interessante aquilo que eu comentei sobre que todo mundo abaixo da camada de rede aqui, eu já comentei lá no modelo OSI e repeti hoje de novo, todo mundo abaixo disso aqui, desculpe, todo mundo acima dessa linha aqui, ele não sabe a natureza dos sinais que estão trafegando. Ou seja, num exemplo extremo, eu poderia enviar um pacote de protocolo IP por uma carta. Eu poderia enviar um pacote de uma camada IP por um sinal de fumaça, por um telégrafo, eu poderia fazer o que eu quiser. Porque não importa. Essas camadas, a partir da camada de rede, transporte, seção, tudo para cima, são independentes do meio físico no qual ocorreu a comunicação. Isso é interessante, isso tem isso bem claro. Então, quando a gente entende um protocolo de comunicação de rede e que ele corresponde só até a camada de enlace, Ethernet, SPI, Wi-Fi, que outras coisas que a gente já viu por aí, I2C, outros diversos protocolos que a gente ouve falar, eles são da camada de enlace somente e física. A gente pode botar qualquer coisa a funcionar em cima disso, bastando no transmissor e no receptor ter a mesma camada de enlace, ou bastando ter um intermediário que troque entre outros meios de comunicação. Eu posso transmitir aqui num protocolo SPI, na camada de enlace física aqui, um dado. Ele pode chegar num gateway no meio do caminho e transformar para a Ethernet. Pode passar por outro gateway no meio do caminho, ou outro conversor, e transformar para RS485, que é um protocolo bastante usado para automação. E vai chegar no dispositivo de destino aqui,
o dado exatamente como foi transmitido na camada de rede, apesar de passar por diferentes protocolos da camada de enlace e física aqui embaixo. E ninguém está nem aí preocupado com isso, porque o dispositivo que transmitiu na camada de rede aqui só quer saber que seja entregue na camada de rede do destinatário aquela mesma informação.